Bem-vindos à 10ª edição do programa Roda Viva, um programa que leva os Açores ao mundo e que tenta trazer o mundo aos Açores. Piedade de Lalande, Pedro Gomes, sejam bem-vindos. Mais uma semana, depois de Theresa May ter visto o seu lugar em perigo durante o passado fim de semana, por via das negociações com a União Europeia para a saída do Reino Unido da mesma, esta semana foi conhecido mais um passo com as negociações com o Reino de Espanha por causa do território de Gibraltar. Piedade, o lugar de Theresa May pode estar em causa com essas negociações com a União Europeia se elas correm mal? Eu penso que sim, há vários sinais nesse sentido. Desde logo existe um processo de criar ou de desencadear uma moção de confiança no Parlamento inglês que está em curso, pelo menos as notícias dizem que são precisas 48 cartas de deputados do Parlamento inglês para se poder agendar uma moção de confiança e, havendo essa moção de confiança, Theresa May terá que ter a maioria dos votos no Parlamento e, neste momento, já existem, aparentemente, 21 cartas de deputados conservadores que estão disponíveis para o agendamento. Exatamente. E, portanto, isto já revela, desde logo, um certo desconforto e perdendo Theresa May a confiança do Parlamento, com certeza que não pode fazer passar o acordo que ela, de uma forma muito liminar, conseguiu com o seu governo, porque no dia a seguir houve um conjunto de ministros que se demitiram depois de terem aprovado esse acordo, nomeadamente o ministro que tinha negociado o acordo em Estrasburgo ou em Bruxelas. Penso que há aqui uma situação de grande instabilidade, mas a Primeira-Ministra britânica diz que está a cumprir com a decisão que os ingleses manifestaram de sair da União Europeia, portanto está a cumprir com o Brexit e, nesse sentido, ela não quer, diz que é o melhor para o Reino Unido neste momento tem a ver com o avançar com este acordo. Portanto, acho que ela vai ter alguma dificuldade e penso que os ingleses, de modo geral, particularmente os londrinos, porque várias zonas do Reino Unido que não aprovaram de uma forma maciça esta saída do Reino Unido da União Europeia, nomeadamente a Escócia, a própria cidade de Londres não votou favoravelmente, para já não falar da Irlanda, mas a Irlanda tem capacidade para poder se manter, a Irlanda do Norte tem capacidade para se manter na União Europeia, mas face aos benefícios que se estão a negociar, a Escócia já veio dizer que também esses benefícios deviam chegar à Escócia porque não está de acordo com o Brexit. Gibraltar é outra situação complicada em que o Reino Unido tem que negociar com a Espanha e aparentemente não há ainda um acordo, nem uma negociação assente. Portanto, há aqui muitas fragilidades neste acordo. Quase que diria que a União Europeia, que foi um casamento pós-guerra entre países que se guerrearam, né, que lutaram entre si e que criou aqui uma estrutura para defender a paz, para defender a justiça social, para defender a união entre os vários países, foi muito bem cozida e, portanto, esta primeira experiência para descozer um país deste tecido não está sendo fácil. Mas esse foi o remando mais complicado de fazer, né? A entrada do Reino Unido na União, na então, Comunidade Económica Europeia, foi talvez o remando mais difícil de cozer, até porque havia aquela posição, a célebre posição do general de Gaulle, que dizia só por cima do meu cadáver. Aliás, o facto de eles não partilharem a moeda europeia já é de si uma situação particular. Mas o certo é que, no fundo, os britânicos agora reconhecem vantagens. Foi levião no processo de. Eu acho que foi muito. A forma como o Reino Unido conduziu esse processo. Eu penso que David Cameron não teve a noção das consequências do referendo que lançou. E depois ficou com a batata quente na mão que lançou à ministra Theresa May, que aparentemente até, antes de ser Primeira-Ministra, não era favorável ao Brexit, mas depois foi obrigada a cumprir com o mandato do próprio referendo. E, portanto, acho que há aqui uma situação que talvez tenha aqui uma componente emocional grande, porque talvez se fizessem um referendo, penso que já houve uma sondagem nesse sentido, se fizessem um referendo atualmente, os resultados não seriam os mesmos. Portanto, os britânicos agora que estão vendo o que é que são as consequências do acordo de saída, que
para alguns não é bem um acordo de saída, porque no fundo, e é essa a reação dos próprios conservadores, é que eles pensavam voltar quase a um Reino Unido do século XIX e agora estão a sentir, ou pelo menos a afirmação que eles dizem, é que o Reino Unido vai ficar vassalo da União Europeia e vai ficar dependente, nomeadamente, das questões comerciais, das questões, e é onde a questão da fronteira ou não existir fronteira... Mas é um processo que pode ter retorno ou não? Quer dizer, a própria União estará disposta para voltar atrás? Eu acho que isso Vamos supor que o Reino Unido decidia fazer um novo referendo e que o referendo vai ser ou não. Eu penso que neste momento... A União Europeia estaria disposta, depois de todo esse processo, a abrir mão daquilo que já negociou e a receber de braços abertos novamente o filho pródigo. Eu não me esqueço do Juncker, do Presidente da União Europeia, dizer se é para sair, saia. E, portanto, ou seja, neste momento este processo tem que ir até ao fim. O que não significa que daqui a N tempo, né, mas há aqui um período de transição que vai até final de 2020, portanto, se calhar pós 2020, a existir um referendo de novo para testar a vontade dos britânicos em continuar ou não continuar na União Europeia, poderá eventualmente fazer sentido. Mas neste momento este processo tem que ir até ao fim. E, portanto, se o Reino Unido tomar consciência de que tomou uma decisão errada, terá que voltar a pedir para entrar nas condições que a União Europeia entender. Eu acho que esta decisão que tomaram, com mais ou menos emoção, tem que ser resolvida de uma forma exemplar, porque está em causa também a União Europeia outras situações que possam vir a ocorrer. Então, se não for resolvida de forma exemplar e de uma forma objetiva e a favor dos 27 que ficam na União Europeia, eu penso que se pode criar aqui um precedente e outros países poderão... Criar uma espécie de buracos, digamos assim, e pontos de fuga que não interessam. Pedro Gomes, Margaret Thatcher, a dama de ferro, caiu precisamente por causa de questões europeias. É verdade. Theresa May pode também cair por causa dessa questão, que é uma questão que não é só europeia, como é óbvio, mas que é uma questão diretamente relacionada com a União e com o relacionamento dos ingleses e todos os cidadãos do Reino Unido com os cidadãos europeus e com as instituições europeias. Theresa May é a segunda mulher que ocupa o lugar de primeiro-ministro britânico depois da senhora Margaret Thatcher. E, curiosamente, foi em novembro, parece que os meses de novembro são fatais para os primeiros-ministros britânicos, pelo menos para as mulheres, foi em novembro... Ambas conservadoras. Exatamente, ambas conservadoras, em 1990, e Margaret Thatcher acaba por cair há 28 anos atrás, justamente por causa da adesão que ela rejeitava do Reino Unido ao mecanismo de taxas únicas europeias, antecessor da moeda única europeia. E cai justamente também porque o problema se punha dentro do seu partido, o seu vice-primeiro-ministro, Geoffrey Howe, demite-se, há uma revolta no grupo parlamentar, ela que não defendia a adesão do Reino Unido a este mecanismo, acaba por se ver forçada a resignar ao lugar de primeiro-ministro. Eu acho que Theresa May está também com um problema complexo para resolver, que é o que fazer perante uma circunstância em que o Reino Unido foi derrotado numa negociação com a União Europeia. E é preciso dizer isto. O acordo que, aliás, ainda não é um acordo, o acordo só será depois de ser aprovado pelo Parlamento Britânico e aprovado pelo chefe de Estado e de Governo da União Europeia numa próxima cimeira que se realiza a 25. Mas o que é verdade é que a União Europeia impôs uma humilhação a Londres neste processo. As condições são, de facto, gravosas sob todos os aspectos. E desde logo, a Piedade referia há pouco que a União Europeia impôs um período transitório, mas Londres, o Reino Unido, vai sair da União Europeia em 2019, 23 de março de 2019, sai. Deixa de ter voto, deixa de participar, deixa de ter deputados no Parlamento Europeu, não participa nos Conselhos Europeus, enfim, sai formalmente, mas continua a pagar. Continua a assumir os seus compromissos todos até ao final do período transitório, que é 2020, e isto vai custar ao Reino Unido 44 mil milhões de euros. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, durante este período transitório fica sujeita a um conjunto de regras que levam os adversários deste Brexit a dizer que há um período de vassalagem. Fica sujeito a jurisdição dos tribunais europeus, regras de funcionamento, normas de mercado, enfim.
é como se estivesse ainda dentro, sem estar pagando para não estar fingindo que está. Mas isso é um pouco como sempre esteve, não é? Porque o Reino Unido sempre esteve dentro, foi um jogador num jogo de futebol de 22 pessoas, em que estava ali, jogava com a nossa bola, com o nosso campo, a relação do Reino Unido com a União Europeia nunca foi uma relação fácil e houve sempre uma desconfiança generalizada em relação às instituições europeias, talvez pela circunstância do Reino Unido sentir sempre a sua condição de ilha ou vir ao de cima, as suas condições de ilha vir ao de cima, e, portanto, este conceito de continentalidade nunca foi muito acarinhado pelos políticos, trabalhistas ou conservadores. Portanto, há sempre um certo desconforto. Agora, o que é verdade é que este Brexit... O desconforto dos políticos é um reflexo do desconforto da sociedade, claro. Agora, este Brexit, de facto, resultou numa péssima solução para Londres, para o Reino Unido, e uma excelente solução para a União Europeia. Aliás, é interessante verificarmos que os dois negociadores da União Europeia para este processo foram um francês e um alemão. E, portanto, há um eixo franco-alemão neste processo negocial que impõe duríssimas condições ao Reino Unido. Primeiro, que é o eixo-fundador. Que é o eixo de influência política e que impõe estas condições ao Reino Unido, primeiro para mostrar ao Reino Unido que não pode sair de qualquer maneira, enfim, pode sair de qualquer maneira, se quiser não aprovar o Brexit, sai, mas isto tem custos imensos do ponto de vista político, de gestão política, de relacionamento, do ponto de vista económico, do ponto de vista comercial. E o Reino Unido não quererá isso. E esse lugar é um pouco a teoria da vacina para sinalizar que futuros candidatos à saída, não sabemos o que é que vai acontecer com a Itália, por exemplo. Terão que passar pela mesma tormenta. Terão que passar pela mesma tormenta com os mesmos custos e com um processo também igualmente duro do ponto de vista negocial. A expressão do Presidente Juncker de que se é para sair, sai, quer significar que é um processo para levar ao fim. Agora, eu também estou convencido que, como na União Europeia tudo é negociável, se amanhã o Reino Unido decidir que não quer sair com um novo referendo e pedir uma moratória, possivelmente este processo tem uma reviravolta e pode-se interromper aqui esta solução de saída do Reino Unido. Agora, o que é verdade é que este Brexit possivelmente pode não obter o apoio do Parlamento Britânico. Os deputados podem chumbar esta solução. O governo de Theresa May pode cair como Primeira-Ministra, embora não necessariamente não haja que conduzir a novas eleições, porque o sistema político e partidário britânico permite... Mas não se pode recandidatar. Sim. Não se pode recandidatar. Se for aprovada uma moção de censura ou se for rejeitada uma moção de confiança, ela não se pode recandidatar de acordo com o regulamento do próprio Parlamento e o Partido Conservador encontrará um outro líder para a substituir. Eu diria que se vivem aqui momentos de grande incerteza que depois se projetam também no próprio futuro da União Europeia, que tem a ver com o seguinte, de uma maneira muito genérica, que é, se de facto Londres sair em março de 2019, desaparece uma potência da União Europeia que faz aqui o equilíbrio ao eixo franco-alemão. A verdade é esta. E isto também é importante e tem reflexos para um país pequeno com a natureza... E é um histórico aliado de Portugal. Não é? Que é um histórico aliado de Portugal, que tradicionalmente calibrou sempre algumas pretensões deste eixo franco-alemão. E eu creio que em Portugal esta questão não está muito discutida, aliás, está pouquíssimo discutida. Como é que Estamos aqui para isso. Sim, estamos a dar um modesto contributo para esta discussão, na esperança de que as vozes dos Açores possam chegar ao plano nacional. Mas o que é verdade é que... Olha que vão chegar, doutor. Tem a ver com os impactos, no fundo, que o Brexit vai ter. É verdade. E o Brexit vai ter impactos também na economia portuguesa, no equilíbrio de forças na União Europeia. E eu creio que nós não estamos muito bem preparados para isto, porque, de facto, nós temos que admitir que o Reino Unido é uma potência europeia e é uma potência que sempre fez aqui... Para já, a partir de março, vai ser um destino que os nossos jovens vão deixar de poder emigrar. Aparentemente não é uma impossibilidade, porque até ao final do período de transição podem continuar a emigrar com as condições que foram acordadas para aqueles que lá estão. Portanto, é preciso ver que há 3 milhões de imigrantes fora... Não, 3 milhões de imigrantes fora do Reino Unido, portanto, que vêm de países europeus.
Dentro desses 3 milhões, certamente que haverá um número significativo de portugueses, penso que anda na ordem de 1 milhão de portugueses, e dentro desse milhão de portugueses existem já muitas centenas, não sei, ou dezenas de açorianos que estão a trabalhar no Reino Unido. Aliás, o Reino Unido veio a Portugal entrevistar pessoas em algumas áreas para... Nomeadamente a saúde. Nomeadamente a saúde, para... Saúde, restauração... Portanto, eles tinham interesse nessas pessoas, continuam a ter interesse, e o que está aprovado neste acordo é que quem estiver há 5 anos a residir no Reino Unido poderá ter um visto, um documento de permanência, portanto pode ficar residente e portanto, não será penalizado. Eu penso que o Reino Unido não queria muito este tipo de acordo porque queria poder ir buscar recursos, porque ele está impedido inclusive de fazer acordos com outros países terceiros, onde se calhar havia interesse em ir buscar mão de obra qualificada, mas neste momento eles vão ter que privilegiar a mão de obra europeia e nomeadamente aqueles que lá estão. Não só a mão de obra, mas também do ponto de vista comercial das trocas comerciais. Exatamente. Este período transitório que é até 2020, que pode ser prorrogado e que seguramente vai ser prorrogado, impede o Reino Unido de facto de fazer aqui acordos comerciais com países terceiros. E há um reverso que é talvez muito cotidiano, mas que quem vive no Reino Unido, quem vive em Londres sabe dessa realidade, é que muito dos produtos hortícolas, por exemplo, que os ingleses comem, não são produzidos na Inglaterra, são do mercado europeu e, portanto, há muito produto que faz parte até quase da gastronomia tradicional, digamos assim. Que passará a ser importado. E que poderá elevar até o custo de vida. Sujeito a uma pauta aduaneira, obviamente. Para os ingleses. E, portanto, os ingleses, se calhar, não tinham consciência. Estatisticamente, para aumentar as exportações da União Europeia. Mas é aí que se coloca a questão, um dos impactos que pode ter e que terá certamente esta saída do Reino Unido, é um novo mercado que se vai abrir para as exportações num contexto completamente diferente, que não é o contexto do mercado europeu. E, portanto, há se calhar necessidades que o Reino Unido vai passar a ter e que a União Europeia, agora como país externo, né, país terceiro, vai poder negociar. Portanto, eu penso que essa é... E outras questões também têm a ver com o posicionamento que Portugal vai passar a ter em termos do Atlântico. Né? Portanto, ou seja, a fronteira marítima atlântica da Europa deixa de ser partilhada com o Reino Unido e passa a ser exclusivamente portuguesa e com este avançado que somos nós, os Açores, no Atlântico. Portanto, ou seja, há aqui um valor estratégico diferenciado que se calhar não é imediato, mas que Portugal deve potenciar neste contexto agora europeu. Sim, o valor geoestratégico nunca é uma coisa muito imediata. É uma coisa que vai se reconhecendo. Exatamente. Sim. O valor geoestratégico é reconhecido por terceiros, nunca é por nós. Nós não perdemos, a nossa posição estratégica nunca não desaparece. Claro, agora os contextos internacionais da geopolítica e as contingências da geopolítica. E também o facto de nós continuarmos onde estamos, porque os Açores vão continuar no meio do Atlântico, também podem interessar ao Reino Unido relacionamento com os Açores, porque passam a ter aqui uma região que medeia entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Um período de aguada aos navios piratas. Esta perspectiva é também uma perspectiva importante porque nós não percebemos também, não é antecipável neste momento, qual é que vai ser a postura do Reino Unido também na cena internacional. Isto é, o Reino Unido continua a ter aqui compromissos firmes com a NATO e com a defesa ocidental, do Ocidente, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, mas o que é verdade é que, claramente, esta saída da União Europeia, este Brexit, representa aqui um reforço de um nacionalismo que não sabemos se pode dar aqui, porque a tendência também que vem dos Estados Unidos é uma tendência isolacionista e de soberanismo. E até do próprio Canadá, que não se fala muito. Exatamente, eu ia dizer isso mesmo, do próprio Canadá, e não sabemos se o Reino Unido, de facto, vai querer enverdar por este caminho, um caminho de unilateralismo da sua política externa e das suas relações, do seu relacionamento internacional, no plano internacional. Isso pode trazer aqui novas reconfigurações geopolíticas na União Europeia e na Europa, porque as fronteiras mudam, passamos a ter uma fronteira política, económica, financeira com o Reino Unido,
mas também passando... O túnel da Mancha passa a ter uma barreira. O túnel da Mancha passa a ter uma barreira. Finalmente, o Reino Unido voltará a usar aquela, poderá proclamar de novo aquela manchete que fez A Europa está isolada. da Europa que está isolada, que se tornou célebre durante a Segunda Guerra Mundial. A Europa está isolada. Mas o que é verdade é que a Europa perde uma fronteira marítima fundamental. E isto vai originar também aqui uma reconfiguração do ponto de vista geoestratégico, com uma emergência de uma nova doutrina para poder compensar, de facto, esta mudança de parceria. Que, embora, do ponto de vista militar, se mantém, porque o compromisso é um compromisso NATO, e não há referendo, não há referendo para a saída da NATO, não é? O Reino Unido não deixa de ser um espaço vital no contexto da NATO. Mas pode aqui suscitar aqui uma outra questão que tem a ver com o seguinte, que é a posição do Presidente Trump de que os Estados Unidos estão a pagar demasiado para a manutenção da NATO e que os europeus devem assumir maiores responsabilidades financeiras e este esforço tem que ser repartido pelos países que fazem parte da NATO. Eu não sei bem como é que isto vai ser entendido também no Reino Unido, porque uma das questões, sempre que no Reino Unido se colocava na relação com a União Europeia, é que o Reino Unido era um contribuinte líquido da União Europeia. Isto é, pagava para estar na União Europeia, financiava, como outros países são, como a Alemanha é também, mas isto calava sempre fundo na opinião pública britânica, que dizia, não senhor, nós não podemos estar a pagar para lá estar, então sempre estamos a pagar, estamos fora. Estes foram uns argumentos muito debatidos olvidando, obviamente, o período em que foram grandes receptores. Claro. O período desde a adesão até 1990, que teve a ver com até 92, até as sucessivas reformas da PAC. Certo, mas este foi um dos argumentos... Aliás, este foi um dos argumentos muito usado na campanha do referendo e essa, se calhar, a questão que mais nos pode preocupar a nós açorianos é o facto de o Reino Unido ser um dos grandes contribuintes para a PAC, né, portanto, ou seja, na política agrícola comum, e que pode ter impacto no envelope financeiro que os Açores recebem a nível europeu para as questões da agricultura e das pescas, portanto, no setor primário. Penso que isso pode ter aqui, essa é uma das preocupações, penso que... Este pode ser o mote para transitarmos para o nosso segundo tema de hoje, que é precisamente o tema relacionado com as perspectivas financeiras, a reunião da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas da Europa, e era essa a pergunta que eu ia fazer. A saída do Reino Unido pode, de alguma forma, condicionar as perspectivas financeiras para o próximo quadro comunitário de apoio, o próximo quadro de referências estratégias? Esse tem sido um mote de negociação de vários protagonistas que têm se manifestado nesse sentido, quer os eurodeputados, quer o Presidente do Governo, quer os deputados na Assembleia da República, junto dos comissários até que têm visitado também os Açores, é no sentido de evitar que haja cortes nos fundos que se prevê em 21-27 e, portanto, que a região não seja penalizada pelo fato de haver menos um contribuinte líquido na União Europeia. Portanto, essa é uma das questões. Agora, o debate tem sido muito em volta disso. Mas eu penso que também tem que haver o outro lado de negociação, que não tem só a ver com a questão financeira, que é extremamente importante, mas também acho que a região tem que aproveitar esta oportunidade, como há pouquinho estávamos a dizer, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da sua posição estratégica, para fazer valer a sua diferenciação. Portanto, os Açores e, de alguma forma, as regiões ultraperiféricas têm um discurso comum nesse sentido, têm um estatuto na União Europeia que resulta do reconhecimento da União Europeia, do isolamento, do afastamento dos continentes, os handicaps permanentes, dos tais constrangimentos que afetam um conjunto de regiões, maioritariamente francesas, mas onde também estão as Canárias e está a Madeira e os Açores. Portanto, esta realidade que é reconhecida pela União Europeia também implica um conjunto de trunfos e de vantagens e de prerrogativas que as regiões têm que potenciar. O facto de podermos ser regiões bem posicionadas para as questões das ciências espaciais, como agora temos estado a ouvir falar recentemente, o facto de nós falarmos hoje em dia cada vez mais da economia azul e, portanto, essa questão do mar e da potencialidade que o mar tem, não só na área dos recursos naturais, mas também as fontes hidrotermais. Portanto, há um conjunto de potencialidades que o mar tem e que os Açores têm que ser um protagonista central nesse futuro. Fala-se hoje muito do turismo sustentável e da sustentabilidade
realidade, portanto, que estas pequenas economias podem ser laboratórios de exemplo, inclusive também uma questão que tem sido, a região acho que tem sido pioneira nesse sentido, que são as energias renováveis. Portanto, todos esses novos domínios, acho que devem ser uma carta que as RUPs devem, todas as regiões ultraperiféricas devem jogar, e os Açores em particular. Eu por acaso, destaco nesse sentido uma notícia recente desta semana, em que no âmbito das negociações, no âmbito das pescas, a presença do nosso secretário regional na comitiva portuguesa fez valer argumentos para que, nomeadamente em determinadas espécies, a cota de pesca fosse aumentada. Estamos a falar do Gorage. Nomeadamente do Gorage e também do atum. Já E também do atum. E o que é que releve desta vitória, deste sucesso? Não é tanto o facto de se ter conseguido aumentar a cota do Gorage, mas é o facto de a argumentação apresentada é uma argumentação científica, ou seja, é com base em investigação, é com base em conhecimento da realidade do mar e dos recursos naturais que os Açores podem aceder, que o Governo conseguiu fazer valer a sua posição. E isso é que é o futuro para a região autónoma dos Açores, no âmbito das suas potencialidades, nos vários domínios que eu já referi, não é de reivindicar por reivindicar, mas reivindicar com dossiês bem preparados, com dossiês fundamentados em investigação, com dossiês fundamentados em diagnóstico, levantamento desses recursos e dessas potencialidades, para poder fazer valer a sua posição, porque nós somos demasiado pequeninos, não nos fazemos valer pelo número de habitantes, nem pelo nosso PIB, porque não é por aí que nós vamos valer. Agora, podemos valer pela nossa diferenciação no conjunto do mundo, né, dos países europeus e particularmente no contexto, neste momento, da Europa, com a nossa tal posição estratégica que dizíamos há bocadinho. Pedro Gomes, a região tem estado na linha da frente, quer na Conferência das Regiões Marítimas Periféricas, quer nas RUPs. Na linha da frente, entenda-se, o Presidente do Governo Regional dos Açores já presidiu por 2 vezes, inclusivamente, à Conferência. Esta presença dos Açores permanente e em peso nestas conferências traz ou tem trazido alguma mais-valia às decisões que a União tem tomado em relação aos Açores, ou nem por isso? Eu espero que traga, e eu, aliás, devo começar por fazer um elogio ao Presidente Vasco Cordeiro pela firmeza das suas posições quanto a esta matéria da defesa do papel das regiões ultraperiféricas e da má opção que a Comissão Europeia revela na sua proposta do orçamento para 2021-2027 quanto às regiões... Consta nos corredores de Bruxelas é que os burocratas estão fartos de ouvir falar das RUP e das regiões marítimas periféricas da Europa, porque de análise ex ante a análise ex ante os problemas continuam a ser os mesmos, apesar dos milhões que são gastos nessas regiões. Bem, eu não sei se os burocratas estão fartos, porque se estiverem fartos vão continuar a ouvir falar, porque têm que ouvir falar. E os burocratas de Bruxelas e os políticos da União Europeia e os senhores comissários, a começar pelo Sr. Presidente da Comissão, têm que perceber que o mercado único numa região ultraperiférica, como os Açores, ou como as Canárias, ou como Madeira, escolham, tem uma natureza diferente do mercado único num território continental. Não há como fugir a esta. Esta é a realidade. E desde logo porque o nosso mercado único açoriano tem mar pela frente ao longo das nossas 9 ilhas. É impossível construir uma ideia de mercado único num arquipélago sujeito à insularidade e à dupla insularidade, do mesmo modo que se constrói um mercado único num território continental em que... E a tripla insularidade em alguns casos. Muito bem. Se tentarmos às curvas e ao curvo, muitas vezes é uma tripla insularidade. Naturalmente, as nossas dificuldades, a nossa orografia, a nossa geografia impõe condicionalismos fortíssimos à construção do mercado único e ao desenvolvimento deste mercado único. E isto faz toda a diferença. E não perceber isto é não perceber a realidade europeia. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Não tendo percebido isto, a Comissão apresenta uma proposta de orçamento que, pela primeira vez, o montante de fundos comunitários alocados à gestão direta da Comissão é superior ao montante que é alocado aos Estados e às regiões. Numa inversão daquilo que são, tradicionalmente, as políticas da União Europeia e daquilo que é o respeito pelo princípio da subsidiariedade. Má opção. Em terceiro lugar,
É preciso dizer que a proposta de orçamento que a Comissão apresenta, que espero que seja ainda revista e alterada, diminui as verbas para as políticas de coesão em 7% e diminui as verbas para a política comum agrícola em 5%. Numa opção errada, e desde logo uma opção errada, porque isto é não perceber que a Europa é a Europa das regiões. Isto não é um slogan, não pode ser só um slogan, tem que ser mais do que isto. E quando há uma política regional, quando se diz que é preciso reforçar a coesão da União Europeia, especialmente entre os territórios mais fragilizados, mais desfavorecidos, entre os quais estão as regiões ultraperiféricas, não é possível aceitar como boa uma proposta de orçamento que tenha uma configuração deste género. Este orçamento tem coisas muito boas. Privilegia a inovação tecnológica, privilegia as questões ambientais, privilegia as questões de sustentabilidade. Muito bem. Mas nesta opção fundamental, que é matricial para a Europa, que é promover uma política de coesão territorial, de coesão social, de reforço de coesão das regiões com as zonas mais desenvolvidas e, sobretudo, das regiões ultraperiféricas, falha redondamente. E é por isso que eu acho que o Presidente Vasco Cordeiro tem sido muito firme nesta defesa de uma alteração deste conceito. Aliás, fez isto num discurso vigorosíssimo que eu tive a ocasião de saudar publicamente num artigo de opinião no Funchal, há um mês atrás, quando foi a Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas Europeias, e estou seguro que o fará também na Conferência dos Presidentes da União. Até por fato ter presente, o Presidente Juncker vai à Conferência de Las Palmas e o Rei de Espanha, naturalmente. Aliás, isto já tinha acontecido em Guadalupe também, em que teve o Presidente Juncker, não esteve o Presidente do Governo, mas teve o Secretário Regional da Cooperação Externa, mas isto tem sido uma constante da nossa política exterior, digamos assim. Aliás, essa é a única área onde nós temos, de facto, uma política externa, onde podemos ter uma política externa. Exatamente, e estas reivindicações são em favor dos Açores, em primeiro lugar, mas são em favor das regiões ultraperiféricas. E é preciso não esquecer que as regiões ultraperiféricas, no seu conjunto, dão profundidade marítima à União Europeia. E o caso dos Açores e da Madeira dão profundidade atlântica à União Europeia. E as Antilhas. E as Antilhas. As RUPs, no seu conjunto, têm 5 milhões de habitantes. E o mar das RUP representa 38% do mar da União Europeia. E deste mar, destes 38%, os Açores são responsáveis por 40%. Isto não é um número desprezível, não é sequer um bric-a-brac político que possa ser utilizado. No entanto, um aspecto que eu acho que é de realçar, pronto, apesar dos prejuízos que pode ter para a região, como estavas a dizer, este novo orçamento da União Europeia, ou esta proposta para 21-27, tem um aspecto que, se calhar, vai mexer um pouco com a forma como se faz política, que é um desinvestimento nas infraestruturas. Portanto, a infraestrutura deve ser potenciadora das exportações, portanto, o investimento em infraestruturas deve potenciar a acontecer, deve potenciar as exportações e, como foi dito, há um reforço maior na investigação. Mas isso já no último quadro comunitário. Claro, mas continua a haver uma certa... A nossa parte há sempre a tentação de querer investir em infraestruturas. E com agravante. Já anda a dizer, há dois quadros de referência estratégica. Mas há um agravante que é o fato, com a participação da União Europeia, ou que está previsto, querer baixar, passar não de 85%, mas para 70%, ou seja, o que vai obrigar os governos regionais a fazer uma opção por essas infraestruturas até que entrar com mais orçamento regional. Piedade, eu creio que nós temos que fazer valer, nós, Açores, nós, regiões ultraperiféricas, que o tal conceito de mercado único, nas regiões ultraperiféricas se constrói, porque nós não podemos socorrer-nos da rodovia para fazermos chegar os produtos a Lisboa ou da ferrovia. Não é possível. Aqui as autoestradas são marítimas ou são aéreas. E é preciso bater o pé e explicar aos senhores de Bruxelas, aos burocratas e aos candidatos a burocratas, que as infraestruturas... E a altura certa é essa, que eles já se estão perfilando para fazer listas. Certo, que a altura certa é esta e que isto aqui tem implicações muito concretas e muito diferenciadas. Nós não podemos exportar 1 quilo de ananás ou exportar 1 litro de leite se não for por via aérea ou por via marítima. Não há outra opção. A banana não pode exportar a bandeira não pode exportar banana se não for deste modo.
E isto tem que ter também uma compreensão por parte de Bruxelas. Quando a Comissão Europeia... Mesmo aquilo que se chama exportar na barriga do turista, ele tem que chegar cá por via aérea, por via aérea. Exatamente. Aparentemente, os comissários dizem que vão ter em linha de conta, pelo menos os contactos que foram feitos com o Michel Barnier, ele diz que iria estar atento à questão dos produtos de denominação protegida, portanto, que vêm das regiões ultraperiféricas. A questão é que muitas vezes de palavras levas o vento, quer dizer, o que nós pretendemos e o que é preciso que nesses encontros ao mais alto nível sejam firmados, são compromissos escritos que possam depois... há coisas que se passam na região que os seus comissários também sabem e os seus políticos de Bruxelas também sabem. Os seus políticos de Bruxelas sabem, por exemplo, que cada litro de leite que a região Autónoma dos Açores exporta representa importações de milho, de palmiste, de bagaço de palma, de uma série de produtos, de matérias-primas para meter na barriga. A nossa discussão... E, portanto, eles também sabem isso e também estão a pagar isso através do POSEMA e de outros mecanismos. Portanto. Sim, mas não é possível reconhecer a importância dos programas POSEI para as regiões ultraperiféricas como a União Europeia reconhece, como a Comissão reconhece. E, simultaneamente, e aliás, até admite um aumento do envelope financeiro associado ao POSEI. E, simultaneamente, dizendo, bem, nós entendemos que as produções tradicionais são apoiadas especificamente para a União Europeia, porque são importantes para as economias das RUPs locais, no caso dos Açores, mas, simultaneamente, impedir essa exportação ao dizer que as infraestruturas que permitem a exportação destes produtos não têm cofinanciamento comunitário. Isto é incongruente e é inconsistente do ponto de vista de uma política de coesão territorial e de um princípio de continuidade territorial. E estas coisas só se conseguem modificar com um caminho que se faz caminhando. Isto é preciso insistir, voltar a insistir, persistir de novo, persistir muitas vezes, bater o pé algumas vezes, como o Governo Regional está a fazer e está a fazer também com o apoio dos partidos da oposição, porque aqui há, de facto, uma consonância política regional que é fundamental também para reforçar a posição dos Açores, porque esta é uma questão estratégica para os Açores. Aliás, em junho deste ano, os partidos todos na Assembleia Legislativa votaram uma recomendação, uma resolução no sentido de que o próximo, já até antecipando um pouco essa questão do Brexit, mas que o próximo quadro comunitário de apoio não penalizasse a região. E, portanto, acho que aqui, mesmo o PCP, só não votou foi o PPM, que não estava presente na Assembleia, na sessão, mas todos os partidos se uniram porque está em causa os Açores, e, portanto, não está em causa a visão da Europa que cada um daqueles partidos possa ter, mas está em causa os Açores. Isto a discussão é uma discussão financeira, do envelope financeiro, e interessa aqui sublinhar que para o próximo ano de 2019 as transferências da União Europeia representam cerca de 13% das receitas da região, mas não é só uma questão financeira. Ou antes de ser uma questão financeira, é uma questão política, é uma questão de concepção da União Europeia. E é uma questão de sabermos que União Europeia queremos. Queremos uma União Europeia que privilegie as regiões e que seja de facto uma Europa das regiões, ou não? Ou é uma União Europeia de Estados e que vai paulatinamente desinvestindo Há quem defenda que a Europa das regiões deve ser uma Europa de micro-estados, o que tem sido muito bem recebido junto dos nossos poucos e pouco hábil separatistas. Sim, a União Europeia também tem micro-estados. Agora, não sei se todas as regiões europeias se vão transformar em micro-estados. Isso parece-me uma miragem. Uma coisa é certa, os portugueses não estão de acordo na questão do IVA reduzido para as touradas. Não estão de acordo os portugueses e parece não estar de acordo o grupo parlamentar do PS com o primeiro-ministro António Costa. Pedro Gomes, o IVA reduzido para os espetáculos, sim ou não? O IVA reduzido para as touradas, sim ou não? Que sinal dá o Estado quando aprova uma lei dessa natureza? Eu creio que o Estado não deve diferenciar os espetáculos tauromáquicos ou as touradas de outros espetáculos de natureza cultural. Se aceitamos que as touradas fazem parte da cultura portuguesa, e isso parece-me que é indiscutível, o Estado não... Segundo a Ministra, somos uns bárbaros. A Ministra da Cultura... Já lá vou à Sra. Ministra da Cultura. Se aceitamos que as touradas fazem parte da cultura portuguesa, não há nenhuma razão objetiva para que o Estado possa diferenciar o tratamento em sede fiscal das touradas de outros espetáculos culturais. Primeiro aspecto, na minha perspectiva. E daí que defenda que o IVA deve ser reduzido para as touradas e para os espetáculos tauromáquicos em geral.
Em segundo lugar, eu acho que o Estado não deve intrometer-se desta maneira em questões onde não tem mesmo que intervir. E este governo é useiro e vezeiro em orientar o gosto das pessoas. A influência orçamental é mínima neste caso. Isto tem um reduzido impacto orçamental, mas fica o sinal. Este é um governo que quer proibir o consumo dos pastéis de nata nos hospitais, os croquetes e os rissóis, em nome da saúde das pessoas. Os refrigerantes, enfim, e vai por aí adiante. Intrometendo-se claramente na liberdade de escolha de cada um. E este sinal que a senhora Ministra da Cultura deu, dizendo que o IVA subia porque as touradas são uma barbárie e isto é uma discussão civilizacional. Não subiu, o IVA mantinha-se. Mantinha-se, peço desculpa, mantinha-se e que isto era uma questão civilizacional. É um sinal errado no comportamento do Ministro. Um ignorante pode dizer isso, a Ministra da Cultura a Ministra da Cultura não pode. A Ministra não pode, não é por ser Ministra, não é por ser eventualmente mais escuta. É por ser Ministra. É por ser Ministra que não pode dizer isso. Portanto, não é por ser mais escuta, é por ser Ministra. Portanto, ela a Ministra da Cultura ainda menos. E esta declaração da Ministra da Cultura, representa de facto um atrevimento político inqualificável. Depois, eu quero dizer que a este atrevimento nós tivemos, por usar uma linguagem tauromáquica, uma faena feita por Carlos César António Costa. Claro. Acho que é a única leitura possível. Carlos César conseguiu perceber que no seu círculo eleitoral a coisa podia cair mal, conseguiu perceber que 24 câmaras do Partido Socialista são em concelhos onde a festa brava é culturalmente muito bem aceita, e Carlos César, sendo um político astuto como fez a chicoelina. Exato. Não sei se foi uma chicoelina, se foi uma Verónica, mas essa é uma discussão que poderíamos ter aqui noutra sede. Mas eu queria só acrescentar este aspecto. Eu acho que foi isso, mas não foi só isso. Eu acho que Carlos César deu um sinal político importante para o Partido Socialista. Eu não tenho memória de um líder parlamentar, ao longo dos anos de democracia, ter afrontado um Primeiro-Ministro, o seu Primeiro-Ministro, do seu partido, da maneira como Carlos César faz em matérias orçamentais. Criou aqui uma solução que é um bocado bizarra, que é a liberdade de voto num assunto que é o Orçamento de Estado. Que é uma questão de orçamento. Que é nas matérias em que não há de todo liberdade de voto. Mas eu acho que há aqui uma grande confusão. É que isto é uma questão fiscal, ou parte de uma questão fiscal, e transformou-se numa questão ética, de liberdade. É uma questão de liberdade. Nós confrontamos com uma situação no Parlamento Regional sobre touradas picadas, e aí estava em causa a introdução de um determinado tipo de tourada na região, uma tourada que era nacionalmente proibida e que na região pretendia-se introduzir. E aí sim houve liberdade de voto para que as pessoas se pronunciassem a favor ou contra a introdução dessas touradas. O que está aqui em causa não é as touradas, não está em causa proibir ou deixar de proibir as touradas, o que está aqui em causa Piedade, está em causa um preconceito contra as touradas que a senhora Ministra revela com a declaração absurda que faz no Parlamento. Trazer aqui o que o Dr. Ricardo Sá Fernandes disse na televisão e que eu acho que é interessante, é que esta questão do IVA das touradas foi alterada na altura da Troika, ou seja, todo o conjunto de eventos culturais, espetáculos culturais, estavam na taxa mínima. Exato. E quando a Troika interviu em Portugal, tentou ir buscar receita onde podia ir buscá-la. E o IVA subiu. Inclusive a chamada taxa intermédia de 13%. E neste momento o que o Governo pretende fazer é baixar 7 áreas de atividade cultural num determinado contexto, que são os espaços fechados, ou seja, aliás isso é polémico, por exemplo, o circo baixa para 6% se for em recinto fechado, mas já se for uma atividade circense ao ar livre, continua a manter os 13%, então está aqui alguma polémica, e por exemplo mantém na taxa máxima os espetáculos desportivos, e portanto há 7 áreas, nomeadamente a dança, o teatro, etc., o circo, que vêm para os 6%. E ficaram 2 áreas na taxa intermédia, que é o cinema e a tauromaquia. E eu concordo que se calhar a Ministra também não gosta de cinema. Não sei, mas é assim. Mas eu acho que a Ministra Graça Fonseca foi o olho ao eleitorado do Bloco de Esquerda. Se a Ministra da Cultura não se tivesse pronunciado da forma como se pronunciou, provavelmente esta discussão
iria-se fazer, por altura da proposta do Partido Socialista, obviamente que houve aqui uma proposta do Partido Socialista que iria também criar aqui uma fratura, mas eu penso que o debate neste momento, ou a posição, e até porque se calhar a proposta do Partido Socialista não teria acontecido, porque no fundo os adeptos e os defensores desta tradição em Portugal, os aficionados, sentiram-se incomodados com a afirmação da Sra. Ministra. E, portanto, a Sra. Ministra, e com razão. E com razão. Portanto, a Sra. Ministra é que desencadeou um pouco aqui esta situação e desviou a atenção de um assunto que é sem impacto orçamental para se transformar num debate sobre as touradas. Chico, ali na Verónica, não estamos de acordo, mas que foi um passo de capote feio que Carlos César fez ao eu penso é que esta saída com a liberdade, com a ausência de disciplina de voto, digamos assim, para aquele ponto em particular do orçamento, é também algo inusitado, é uma novidade, mas que vai, no fundo, servir de charneira e foi, digamos, o amortecedor que foi criado para António Costa e Carlos César se sentirem confortáveis na situação da votação. Eu creio que não é só isso. Eu creio que Carlos César aproveitou a questão das touradas, reconhecendo o impacto, a começar nos Açores, de onde ele é natural e, portanto, é deputado pelos Açores. Mas não é só isso. Carlos César jogou o seu peso político, todo o seu peso político, que o tem, e muito, nesta matéria. E só um líder parlamentar com um enorme peso político é que pode fazer isto, Carlos César. O Carlos César é o Presidente do Partido Socialista. É o Presidente do Partido Socialista, tem importância política, tem peso político deu um sinal de desconforto em relação ao Governo. E as touradas, o IVA das touradas, o IVA da tauromaquia, eu acho que é apenas a ponta do iceberg dos desconfortos. Eu não generalizava as questões a esse ponto. Eu acho que há aqui, esse é daqueles assuntos... Em política, o que parece é possível. E esta matéria, pela sua sensibilidade orçamental, porque se trata de orçamento de Estado. Casar. Certo, mas porque é um orçamento de Estado onde não há, de facto, liberdade de voto e, normalmente, as posições da maioria são sempre articuladas com o Governo. Por isso é que eu o Primeiro-Ministro foi apanhado na curva. Pronto, mas o Primeiro-Ministro foi apanhado na curva e só soube, aliás, na última da hora que havia esta proposta de Carlos César. E isto não se faz. Um político... Pilar, deixa-me só terminar sobre isto. Eu acho que um político com... Já levas muito tempo hoje. Peço desculpa. Com a inteligência política de Carlos César, não faz isto por distração. Por distração. Não, eu não estou dizendo, eu concordo contigo que ele teve aqui uma oportunidade de afirmar o seu peso político e de afirmar um poder que ele tem, que é ser Presidente do Grupo Parlamentar e de poder decidir essa questão dos deputados poderem ter liberdade de voto para votar esta proposta do Partido Socialista de não reduzir, de reduzir a taxa de IVA das touradas para 6%. Portanto, ele não depende do Governo para tomar essa decisão, ele tomou uma decisão ou está a tomar uma decisão que tem a ver com o papel que ele desempenha, que é de líder parlamentar. Agora, eu penso que é assim, como eu digo, este tema não teria o impacto que teve se não tivesse sido empolado da forma que foi empolado. Porque poderia o Governo justificar que, sendo um assunto portanto, em que não há consenso, não alterava aquela taxa de IVA. Portanto, ou seja, mantinha como ela estava. Porque as touradas, neste momento, estão a pagar 13%. E, portanto, continuariam a pagar os mesmos 13% e não se sentiriam penalizadas pelo fato de estarem a pagar 13%. Portanto, teria sido mais... Até, por incrível que pareça, os espetáculos tauromáquicos têm tido um crescimento de espectadores que não seria expectável. E eu acho que, por exemplo, se calhar a colocar alguma dúvida, a questão que se pode colocar é porque é que o desporto tem 25%, ou tem a taxa máxima, portanto, ou 23%. Essa é uma questão que também se pode colocar. Porque é que não se altera os espetáculos desportivos para a taxa intermédia e se mantém na taxa mais alta? Portanto, se não tivesse havido um levantar de questões culturais e um dividir os portugueses, que é uma matéria extremamente difícil, porque nós sabemos que a tauromaquia não é apenas a tourada, é todo um universo de criação de animais, de equestres, os próprios touros, é a própria simbologia do touro bravo é o nosso nos Açores. A nossa condição de... Eu acho que estou a descobrir que a Piedade é também aficionada. Não sou aficionada, mas é o que eu digo. Eu acho que o que falhou à Sra. Ministra foi tolerância pelos
falhou tudo. Foi tolerância pelos aficionados. Portanto, eu não vou às touradas, não é um espetáculo que me agrade, mas eu respeito quem gosta das touradas. Aliás, eu vou às touradas e gosto muito de touradas. Eu respeito essa posição. Eu tenho alguma dificuldade em perceber a linguagem dos aficionados, mas é uma linguagem própria de quem gosta da tourada. Eu gosto muito do quinto touro. Mas isso é nas touradas... Nas touradas à corda, só nas touradas à corda. As touradas à cordas até são a forma mais soft, digamos assim, de lidar com o touro. Acho que não é uma forma... Ilustres, professora Piedade Lalanda, ilustres causídico da nossa Praça Pedro Gomes, muito obrigado aos dois. Até para a semana. E para si, já sabe, nós voltamos para a semana com novos assuntos, dos Açores para o mundo, do mundo para os Açores, e até lá, haja saúde.